Seja bem-vindo a mais uma revisão pessoal e eu fico muito feliz em ajudar você também. Vamos falar agora sobre retina e embriologia do olho. Retina e embriologia do olho. A retina, ela é a terceira túnica, é a túnica mais interna. Então, olha só essa história aqui. Nós temos a luz, dá uma olhada aqui para essa região aqui, ó. A luz ela vai passar aqui pela retina, certo? Passa aqui pela retina. Ela vai entrar na câmera anterior. Depois ela chega aqui na pupila, que está entre as duas íris. Vai entrar no cristalino. O cristalino vai fazer com que ela converja para um ponto chamado fóvea. Mas antes ela passa aqui, ó, pelo humor aquoso, no espaço vítreo, e chega lá nesse espaço da fóvea. Chegando lá, essa luz ela vai entrar em contato com a retina, e lá na retina, essa luz ela vai passar, ou o seu sinal vai passar por 10 camadas. E quais camadas são essas? Olha só. Antes de entrar na retina, nós temos a coroide. A coroide, ela possui uma membrana chamada membrana de Brush, que depois da membrana de Brush vai de fato entrar na retina. E o primeiro epitélio da retina é o epitélio pigmentar. Adivinha o que tem aí? Pigmento, que vai colaborar para a absorção da luz. Poxa, simples, né? Também acho, bem simples. Depois, você tem aqui, por exemplo, uma camada super importante, que é a camada de cones e bastonetes, que vai ter o pigmento visual, que vai ter, por exemplo, a rodopsina. Os cones são os neurônios fotorreceptores que vão nos ajudar a enxergar cores, e os bastonetes são os neurônios fotorreceptores que vão nos ajudar a enxergar no escuro. Poxa, simples demais. Nosso secret. Então, a luz vai chegar aí e está cheio de cones e bastonetes para interpretar as informações, ou para iniciar esse processo de interpretação das informações advindas da luz que seus olhos captaram. Beleza? Em seguida, você tem a membrana limitante externa. A membrana limitante externa, ela tem essa função aí que o próprio nome já diz, limitar. E ela é composta por uma grande célula da glia chamada célula de Miller. Eu penso que Miller é um senhor e revolucionário que organiza as coisas. Existe um contexto por trás, mas vou ser rápido aqui. Célula do Miller está aí na membrana limitante externa. Poxa, se existe membrana limitante externa, deve existir aqui, ó, membrana limitante interna. Então eu já vou colocar membrana limitante interna, já vou marcar aqui. E adivinha, também tem células aí do Miller. Depois você tem aqui, ó, camada nuclear externa. Camada nuclear externa? Camada nuclear externa. O que existe na camada nuclear externa? Na camada nuclear externa, eu vou ter núcleos de células, simples assim, não tem segredo. Vou ter núcleos de células que vai me ajudar nesse processo. Por exemplo, as células bipolares, núcleos das células bipolares, amácrinas, horizontais, vou ter núcleos de células aí. E se existe a camada nuclear externa, adivinha? Existe também a camada nuclear interna. O que vai ter lá? Poxa, vai ter núcleos de células. Fácil demais.
E aí você tem aqui, ó, a camada plexiforme externa. O que vai ter? Plexiforme? O que é isso? Grava essa palavra. Sinapse. Camada plexiforme está relacionada com sinapse. E se existe camada plexiforme externa, existe camada plexiforme interna. Sinapse das células dessa região aí que vai colaborar, vai corroborar aí para você enxergar, para processo de visão. Por fim, você chega aqui nas células ganglionares, camada de células ganglionares. Poxa, segura o coração aí, hein? Essa parte é importante. Aí você me pergunta, por que é importante? Porque o único momento que existe o início de potencial de ação é na camada de células ganglionares. É por meio e unicamente das células ganglionares. Embora a luz tenha chegado no epitélio pigmentar, na camada de cones e bastonetes, que vão começar um processo químico para emitir sinais, o único momento desse processo que vai existir potencial de ação de fato é só por meio da produção dessa PA, desse potencial de ação pelas células ganglionares. Todos os outros sinais não são potencial de ação, apenas nas células ganglionares. E aí, para finalizar com chave de ouro, você tem aqui camada de fibras do nervo óptico, que advém aí, né, das células ganglionares. Camadas de fibras do nervo óptico. Legal demais, legal demais. Então, vamos fazer um exame? Tá aqui, ó. Você está indo fazer o exame e você encontra uma pessoa normal, tá tudo normal, e você tira essa fotografia do fundo do olho dessa pessoa. Você já vai identificar que existem muitos vasos sanguíneos. Existem muitos vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos, que você consegue enxergar facilmente, são ramificações da artéria central. Você provavelmente já escutou que a artéria central advém da artéria hialoide, das artérias e veias hialoides. E isso é verdade. Acontece que a parte distal das artérias hialoides, elas se degeneraram e a parte proximal que ficou se transformou na artéria central que irriga a retina. Show de bola. E esses vasos, veias e artérias possuem uma estrutura básica que você precisa lembrar. Abre parênteses. Dá uma olhada aqui, ó. A parte mais interna você tem uma íntima. Depois na parte aqui, ó, mediana, você tem uma camada chamada média. E finalizando ali o vaso sanguíneo, a última camada é de uma parte chamada adventícia. Acontece que essas artérias e veias aqui, elas estão tão juntinhas, que elas vão ter uma íntima própria, vão ter uma média própria, uma camada média própria, mas a adventícia delas vai ser compartilhada. Então é como se eu fizesse aqui um círculo, certo? E dentro desse círculo eu colocasse aqui, ó, dois vasos. E esse verde aí, nós vamos dizer que é a adventícia, que elas estão compartilhando. Então acontece aí um compartilhamento de adventícia entre essas artérias e veias dessa região do olho. O que você precisa se atentar? Se porventura existir um acúmulo de gordura nessa região,
você vai perceber que a drenagem e irrigação vai ser dificultada, justamente porque a gordura na adventícia vai prejudicar não somente as artérias, mas as veias também. Então você vai enxergar fissuras ou bolas avermelhadas e um comprometimento da irrigação nessa região do olho. Dois pontos importantes. Você está vendo aí o disco óptico e a mácula lútea, certo? Vou começar falando da mácula lútea. Aí nessa mácula lútea você tem uma depressãozinha, por isso a coloração mais enegrecida. E essa depressãozinha aí é chamada de fóvea. E lá na fóvea existe várias células fotorreceptoras. Muitas células fotorreceptoras. Então, quando a luz incide nessa região aí, adivinha? A pessoa vai enxergar bem. Vai ter uma ótima acuidade visual e tudo certo. No disco óptico, que é essa outra região aqui, ó, você vai ter aí axônios de neurônios das células ganglionares que vão estar saindo daí. Então, muitos axônios de neurônios das células ganglionares estão saindo dali. E ali não existem células fotorreceptoras. Logo, se a luz incidir no disco óptico, ali é um ponto cego. Você não vai enxergar. Simples assim. Então, aqui tem explicando o que já foi dito. Aí a fóvea é a área da retina que contém somente cones, tá certo? Que é uma célula fotorreceptora. E aqui existe um ponto muito simples e importante. A luz, ela está vindo. Ixi, tá formando. A luz, ela está vindo aqui, ó. Ixi. Nem sei o que está acontecendo aqui. A luz, ela está vindo, ó. Está incidindo aqui, beleza? Justamente na fóvea. Essa luz que está incidindo na fóvea, ela vai ser captada pelas células fotorreceptoras que são cones e bastonetes e eles vão emitir um sinal. O ponto que eu queria comentar aqui é que esse sinal que esses cones e bastonetes vão emitir, ele é em direção contrária à luz. Ou seja, esse sinal, ó, ele vai na direção contrária da entrada de luz. E por isso que vai passar aqui, ó, pela parte nuclear interna e chegar nas células ganglionares. Então você tem aqui, ó, a entrada da luz, né? Aqui, ó. E aí você tem células ganglionares lá em cima, plexiforme, nuclear interno, plexiforme externo, nuclear externo, epitélio pigmentar que foi comentado um pouquinho, claro. E aí você vai ter esse processo aí contrário. Bem interessante, né? Então vamos falar de fato, ponto por ponto, dos tipos celulares e das camadas da retina? Bora lá. Antes de falar sobre isso, nós temos que lembrar que existe, antes de chegar na retina, existe aqui, ó, o osso da órbita, a gordura periorbital, existe a esclera. Na esclera você tem a cápsula de Teno, episclera, estroma da esclera. Depois você tem aí, ó, a coroide, que tem a lâmina supracoroide e a membrana de Bruch. E por fim você chega na retina. Então vamos lá. Mais uma vez, ó, aqui você tem a esclera, aqui embaixo. Depois você tem a coroide, certo? Depois da coroide você tem aqui a membrana de Bruch e por fim
e finalmente você chega na retina. Primeira camada são essas células aqui com tecido epitelial cúbico, bem característico, que é a camada pigmentar, epitélio cúbico simples, proveniente de onde? Da camada externa do cálice óptico. Então, o epitélio cúbico simples é a camada pigmentar que possui epitélio cúbico simples é proveniente da camada externa do cálice óptico e é rico em pigmento de melanina. Por quê? Absorção de luz. Impede que essa luz ela seja refletida, ou seja, ela absorve a luz para que ocorra um maior processamento da luz que incidiu nessa camada pigmentar. Depois da camada pigmentar, olha que legal, nós temos a nossa famosa camada de cones e bastonetes. Essa camada de cones e bastonetes que possui aí as nossas famosas células fotorreceptoras, que vão absorver essa luz. E lá nessa região você já encontra o pigmento visual. O pigmento visual pode ser a rodopsina, que vai estar relacionado aí com o processo de sinalização de que chegou luz ali, e essa sinalização que vai se transformar em uma imagem no final. Legal. Depois você tem aqui a membrana limitante externa, que é composta pelas células da glia, a célula de Miller, certo? Então a membrana limitante externa é composta pelas células de Miller, esse senhor aqui. Quem sabe, quem vai entender essa referência. Mas eu não vou explicar aqui, mas para mim faz sentido. Muito bem, células de Miller, que é esse senhor, forma a membrana limitante externa. A parede do tubo neural, ela possui neuroblastos e glioblastos. Os glioblastos que vão dar origem à célula da glia, que é a célula de Miller. As células de Miller vão produzir zônulas de adesão, com os cones e bastonetes, e para toda a região aqui da retina. Então toda essa parte que está de vermelhozinho aqui, ó, toda essa parte esbranquiçada, quem está ajudando esses cones e bastonetes a ficarem fixos, firmes e unidos é a célula da glia, que produz isônulas de adesão, principalmente antes desses núcleos aqui dessas células, tá certo? Você tem a célula de Miller produzindo muitas isônulas de adesão, que produz também essa membrana limitante externa. Após a membrana limitante externa, lembrando que falamos da camada pigmentar, da camada de cone e bastonete, membrana limitante externa, agora vamos falar da camada nuclear. Lembra? Tem núcleos aqui. E é isso mesmo. De onde que vem esses núcleos? Essas células aqui. Vêm da parede do tubo neural por meio dos neuroblastos que lá estão, que se diferenciam nesses núcleos dos cones e bastonetes que estão aqui. Esses núcleos pericário, também chamado de pericário, eles são os núcleos de cones e bastonetes. Choveu no molhado aqui, né? Próxima camada, camada plexiforme, de sinapses, lembra? Então aqui você tem axônios, áreas de sinapses de cones e bastonetes com neurônios bipolares, que são esses aqui, ó. Esses compridinhos aqui reto, são os neurônios bipolares. Então aqui é uma região de sinapse de axônios que vão fazer sinapse dos cones e bastonetes com os neurônios bipolares. Não tem o que inventar. O que é importante lembrar aqui? Olha só, camada pigmentar, membrana limitante externa. Antes você tem os cones e bastonetes aqui. Ou seja, nós temos aqui dendritos, corpo celular e axônios nessa divisão. E nos axônios é a camada plexiforme que vai fazer sinapses. Próxima camada, camada nuclear interna. Então, depois da plexiforme ali, ó, é a camada nuclear interna. Na camada nuclear interna, você tem aqui os neurônios bipolares, você tem os neurônios ou células horizontais,
Você tem essa rosinha aqui que são as amácrinas. E aqui na camada nuclear interna, já vou começar a falar da função delas. Por exemplo, as células horizontais, elas vão modular sinapses. E as células amácrinas também vão modular sinapses. Já as células bipolares, elas vão fazer sinapses com as células ganglionares. Então, elas vão fazer sinapse aqui com os cones e bastonetes e enviar esse sinal para as células ganglionares. O sinal chegou nas células ganglionares, elas vão produzir potenciais de ação. Então, beleza. Show de bola. As células horizontais, elas vão fazer a modulação das sinapses entre os neurônios bipolares e as células que são os cones e bastonetes. Já as amácrinas vão fazer uma modulação sinapse entre as células ganglionares e as células bipolares. Vão modular essas sinapses aí, aumentar, diminuir, etc. Modular. Mas um ponto importante aqui, que é relevante comentar, é que após a camada nuclear interna, você tem aqui mais uma camada de sinapses. E essas camadas de sinapse é a camada plexiforme interna. Show de bola, né? Você já pode ver que está relacionado aí com os neurônios bipolares e as células ganglionares e seus axônios que fazem sinapse entre si. Beleza. Estamos acabando. Então aqui você tem a camada de células ganglionares. Você tem aqui o nervo óptico. Aqui para tudo quanto é canto, essa parte branquinha são as células de Miller. Esse senhor simpático. E aí você tem a membrana limitante interna, que é a membrana plasmática da célula de Miller. Se você não entendeu, dê uma olhada de novo. Ó. Esclera, coroide, membrana de Brush, depois epitélio pigmentar, camadas de cones, membrana limitante externa, camada nuclear externa, camada plexiforme, sinapse, camada nuclear, camada plexiforme interna, camada de células ganglionares, nervo óptico e, por fim, membrana limitante interna. Começando daqui de baixo, tem célula pigmentar, os bastonetes e cones, célula de Miller, na parte branquinha, células horizontais, célula bipolar, célula mácrina, célula ganglionar e célula de Miller, mais uma vez, que vai formar membrana limitante interna e membrana limitante externa. Mais uma vez, só para repetir, coroide aqui embaixo, células pigmentares, células fotorreceptores, cones e bastonetes, membrana limitante externa, célula de Miller, corpos celulares dos bastonetes e cones, ou seja, camada de bastonetes e cones, que vai ter o pigmento visível, rodopsina, camada plexiforme externa relacionada às sinapses, camada nuclear interna com as células horizontais, bipolares, amácrina, célula bipolar, camada plexiforme interna também relacionada aí com sinapses, camada das células ganglionares, fibras do nervo óptico, membrana limitante externa, e aí você tem o corpo vítreo, que está aqui, e a luz que está adentrando, certo? Show de bola. Para ser um pouco mais rápido e fazer com que você entenda, e eu também, sem esquecer nenhuma informação e sendo muito preciso nas palavras, eu deixei por escrito muitas das coisas que eu vou falar, embora algumas coisas já tenham sido comentadas. Mas mesmo assim eu prefiro cometer o erro do exagero do que deixar de comentar algum ponto que possa vir a ser relevante. Então vamos lá. Vou começar aqui a marcar. A luz incide, né, atravessando as camadas da retina até chegar aos cones e bastonetes. Poxa, isso daí é óbvio, certo? Eu já falei isso. Nesses fotorreceptores, a luz é absorvida e um sinal elétrico é emitido no sentido contrário à luz.
Aqui está dizendo, eu coloquei sinal elétrico, mas na verdade é um sinal, que nós vamos entender um pouco melhor que tipo de sinal é esse. O epitélio pigmentar está repleto de grânulos de melanina para absorver a luz e evitar a reflexão, o que é crucial para a interpretação visual. Se reflete muito a luz, não absorve a luz, é difícil entender as informações e compreender, né? Pelo processo básico, isso daqui se torna um pouco óbvio. A célula pigmentar, que nós falamos que é essa aqui, ó, pensa numa célula importante. Ela possui prolongamentos onde se encaixam os bastonetes. Estes contêm discos lamelares, membranas onde há pigmento visual que absorve a luz. Por exemplo, nos bastonetes é a rodopsina. Se for nos cones é iodopsina. Esses discos envelhecem, sendo fagocitados pela célula pigmentar, e os bastonetes, por sua vez, produzem novos. Essa fagocitose pelas células pigmentares faz com que partes desses discos que se envelhecem sejam utilizados para a produção, ou melhor, sejam utilizados para reciclagem. Esse é o termo. Legal. Bem, aqui você tem o fotorreceptor, a luz, né? O caminho da luz. E aí você tem célula ganglionar, célula bipolar, fotorreceptor. Então você tem um processo em que the light come on here e depois back por aqui, certo? E aí o estímulo vai começando uma hiperpolarização, despolarização e chegando no potencial de ação. Então, basicamente, vem a luz, emite-se um sinal contrário ao sentido da luz, que eu já falei, pelo fotorreceptor, por meio de um estímulo de hiperpolarização, depois vai para a célula bipolar, acontece uma despolarização, e aí quando essa informação chega na célula ganglionar, ocorre um potencial de ação, certo? A única célula que produz potencial de ação aí, como você pode ver, é a célula ganglionar. Aqui você tem o nervo óptico, a célula ganglionar, certo? Células amácrinas, células horizontais, células bipolares. Então, vou começar por aqui, ó. Aqui você tem os fotorreceptores, certo? E aí você tem aqui, ó, célula bipolar, né? E aí você tem células horizontais aqui, células bipolares, que vão fazer sinapses direto com as células ganglionares. E aí essas células bipolares fazem com que essas células ganglionares produzam um potencial de ação que vai lá para o córtex primário, visual primário. Legal? Lembrando que as células horizontais e as células amácrinas servem aí para modulação das sinapses. O pigmento visual é constituído por duas moléculas. Isso é importante demais. Uma de lipídio, que vem da vitamina A, tá, pessoal? A vitamina A é importante para você enxergar. E uma proteína. Essa proteína que vai fazer todas as reações para você enxergar. Sem a proteína também, pessoal, não dá para enxergar. A separação dessas duas moléculas é o ponto de partida para transformar a luz em uma imagem. Transformar a luz em um sinal. Então elas se separam e aí dá certo. Então é como se você tivesse um amigo, gente boa, simpático, até, mas você sabe que ele é falso. E aí quando você fica longe dele, fica bom. Aí, ó, é isso. A proteína passa por reações químicas e ativa a meta-rodopsina 2. Aqui já tem alguns processos, né? A rodopsina, ela é a meta-rodopsina 1, tá? A meta-rodopsina 2 é a
própria rodopsina ativada. E essa meta-rodopsina 2, ela ativa a proteína G. E aí continua o processo. E o lipídio é a vitamina A, na forma transretinal. Isso é importante. Quando ocorre, por exemplo, uma fagocitose de alguma célula velha, a vitamina A que está ali, o transretinal que está ali, é utilizado, é reaproveitado para reciclagem. E que está escrito, né? A vitamina A é reesterificada e reaproveitada para produzir novas moléculas de pigmento visual, que é a rodopsina e iodopsina. Elas que vão começar todo esse processo químico aqui para transformar a imagem ou luz em imagem. O pigmento dos bastonetes é a rodopsina, é o pigmento visual, e nos cones a estrutura é igual, mas o pigmento é chamado de iodopsina. Mas a rodopsina está relacionada com cores preto e branco e a iodopsina com o cone relacionado já com as cores em geral. E se ocorrer um descolamento da retina? Ocorrer um descolamento da retina ocorre quando há separação do epitélio pigmentado da camada de cones e bastonetes, resultando na perca da visão. Então, se eu tenho uma separação do epitélio pigmentar da camada de cones e bastonetes, não tem como passar esse sinal. Então, a pessoa não vai conseguir enxergar. Vai ser uma situação bem complexa, certo? Bem complexa mesmo. Sem isso aí, você percebeu que não é possível continuar esse processo para transformar a luz em imagem. Aqui eu tenho uma imagem dos bastonetes. E aí você tem o cone, o cílio de conexão, tá? Que é interessante comentar. Deixa eu marcar aqui. Que você tem um terminal axonal que vai liberar neurotransmissores. O principal deles aqui nesse caso é o tal do glutamato, que é excitatório. Se eu não me engano, peraí, deixa eu ver. Isso mesmo, glutamato. E aí você tem o pericário, zônulas de adesão produzida pelas células de Miller, olha o Miller aqui. Segmento interno, cílio de conexão que é bem importante, segmento externo, que é interessante também, nós vamos comentar. Bem, então bora lá. Os fotorreceptores são formados por cones e bastonetes. Já sabia disso. Os fotorreceptores são as células. A região com discos lamelares é o segmento externo. Ó, cadê o segmento externo? Tá aqui, ó. Então isso aqui são discos lamelares. E lá nos discos lamelares que estão o pigmento visual. Nos bastonetes são discos livres. Nos cones a plasmática se dobra. E é nela que se encontram os pigmentos visuais. E essa diferença, enquanto uma é a dobra da membrana e a outra são esses segmentos externos, esses discos, confere aí formatos diferentes de cone e de bastão, né? Bem, as células de Miller, um pouco antes do núcleo, produz zônulas de adesão com cones e bastonetes e produz lá tal da membrana limitante interna e externa, lembra? A estrutura completa dos fotorreceptores também inclui o núcleo e o terminal axonal, que eu já falei, né, dos neurotransmissores. O terminal axonal libera o neurotransmissor glutamato, sendo cones e bastonetes células glutamatérgicas, os cones e bastonetes, ou seja, produz glutamato. As células de Miller produzem zônulas de adesão com cones e bastonetes um pouco antes do núcleo, formando a membrana limitante externa. Você viu que eu falei muito da célula do Miller. Sabe o que significa? Que você não vai esquecer. Tanto cones quanto bastonetes apresentam um segmento externo e um segmento interno. Tanto cones quanto bastonetes. O segmento interno possui organelas que produzem moléculas. Essas moléculas passam por
um cílio de conexão que conecta o segmento interno e ao externo, onde estão os discos lamelares, bastões ou dobras de membrana. Então, esse segmento possui essas moléculas que passam do cílio. Ah, não lembro onde está o cílio. Está aqui, ó. Cílio de conexão. Então, libera aí moléculas que estão relacionadas, por exemplo, aí com a colaboração aí do pigmento visual. Tá certo? E aí liga o segmento interno do segmento externo. Aqui, ó. Segmento externo, segmento interno. Legal. E esse tem um cílio de conexão, né? Aqui o cílio de conexão, ó. Cílio de conexão. Cadê? Cílio de conexão. Beleza. Um ponto importante, tá escrito aqui de um jeito diferente, mas você vai entender. Tem um pendúculo de conexão, que é esse aqui, ó. Que tem um cílio de conexão que conecta o segmento interno ao segmento externo, acabamos de falar isso, né? O cílio, onde há organelas que produzem essas moléculas. E essas moléculas passam pelo pendículo e ganham a região das dobras, se for cone, e discos lamelares, se for bastonetes. Vamos falar de fato da transmissão do sinal visual que ocorre na região de sinapses entre cones e bastonetes e o neurônio bipolar? Bora. O que ocorre quando a luz incide? Quando a luz incide, vou contar em formato de história. A luz incide e é formado um potencial graduado ou um potencial tônico. O potencial graduado é a mesma coisa que potencial tônico e ambos não são potencial de ação. Primeiro ponto, tá? O pigmento visual, que pode ser rodopsina ou iodopsina, é ativado, fazendo com que ocorra a separação, lembra dos amigos? Proteína e lipídio. Essa proteína, ela passa por reações formando a meta-rodopsina 2. Formando a meta-rodopsina 2. Show demais. Show demais. A proteína passa por reações formando a meta-rodopsina 2. A meta-rodopsina 2 ativa a proteína G. Eu vou repetir isso, tá? Que libera sua porção alfa. Essa porção alfa ativa a enzima fosfodiesterase do GMP cíclico. A enzima cliva o GMP cíclico, diminuindo seus níveis, o que leva ao fechamento de canais de sódio. O fechamento dos canais de sódio impede a entrada de cargas positivas e o neurônio hiperpolariza em vez de despolarizar. E aí, lembrando que o neurônio bipolar capta glutamato, tá? Então, o que aconteceu aqui? Repetindo uma coisa que vai ser dita aqui 1000 vezes. Isso tudo aqui é um potencial graduado e um potencial tônico. É isso que está acontecendo aqui. Começa do pigmento visual, que pode ser a rodopsina. Se houver luz, que é o sol. Se houver luz, você vai ter uma separação de proteína e lipídio. Vai passar por algumas reações e a rodopsina, que também é chamada de meta-rodopsina 1, ela vai ser ativada, então você vai ter a rodopsina ativada, que é a mesma coisa de meta-rodopsina 2, tá? A meta-rodopsina 2, ela vai ativar a proteína G.
que vai liberar na sua posição alfa. E essa posição alfa ativa a enzima, qual o nome? Fosfodiesterase. Gente, essa é a visão simplória, tá? Que vai clivar o GMP cíclico. Se clivar, vai diminuir sódio, porque vai fechar os canais de sódio. E esse fechamento vai hiperpolarizar, em vez de despolarizar. Esse é o processo mais ou menos. Então você tem aí, ó, lembrando que o transretinol aqui é vitamina A. Sem vitamina A não dá para enxergar. Você conhece essa música? Pois é. Decora a leia. Sem vitamina A não dá para enxergar. Que informação importante é essa que eu deixei só em um slide? O sinal tônico não é potencial de ação. O sinal graduado não é potencial de ação. Eu falei isso, estou repetindo. A célula bipolar não forma potencial de ação, mas somente, unicamente a célula ganglionar. O sinal luminoso já está sendo processado ao longo da sua passagem pela retina. Ah, tá, esse daqui é outro ponto. O sinal luminoso ele já está sendo processado ao longo da sua passagem pela retina. Então a luz chegou ali na retina, ele já está sendo processado, esse sinal luminoso. Sério? Tô te falando. Me mostra como. Tá aí, ó. Um exemplo de processamento de imagem são as tais células bipolares on and off. Man, everyone is only English today. It's a very, very, very important, amazing you understand English. Okay, let's go. Come on back here. Check it out. Vamos falar então dessas células bipolares on e off. Células bipolares off. Nas células bipolares off, eu tenho um resumão aqui, tá? Olha o resumo. Tem uma fotorreceptor cone ou bastonete. Se for no escuro, vai acontecer esse negócio e o final vai despolarizar. Célula off, se for no claro, vai acontecer uns negócios, no final vai hiperpolarizar. Queria que você prestasse atenção nisso primeiro só, sem loucura. Célula off no escuro, despolariza. Célula bipolar off no escuro, despolariza. Célula bipolar off no claro, hiperpolariza. O que isso significa? Isso significa que tem muita coisa para você lembrar. E isso aqui, ó, pelo menos isso, você não pode esquecer das células bipolares off. Tem a 1 ainda, hein? Então, o que acontece? O pigmento visual não é decomposto, porque está no escuro. Não separa o lipídio da proteína, não separa os amigos, que não pode ficar junto. O GMP cíclico está em nível alto, porque não houve inibição do GMP cíclico, não houve clivagem pela fosfodiesterase. Canais de sódio permanecem abertos, a célula despolariza e libera muito glutamato. E a célula bipolar off acaba despolarizando. O glutamato liberado é excitatório para ela. Legal. O que aconteceu aí? Então vamos lá. Passo por passo. A luz, aqui ó. A luz chega no pigmento visual, que pode ser rodopsina ou iodopsina, que é o fotorreceptor, pode ser o cone ou o bastonete. Entendeu, né? Rodopsina do cone e iodopsina do bastonete. Despolariza. Sem luz incidindo no pigmento visual, não vai ser separada a proteína do lipídio, não ativa a rodopsina. Se não ativa a rodopsina, não vai ter meta-rodopsina 2. Se não ativa a meta-rodopsina 2, não ativa a proteína G. Se não ativa a proteína G, não ativa a enzima fosfodiesterase que cliva GMP cíclico. Se não cliva GMP cíclico, o GMP cíclico fica com alto nível. O GMP cíclico
faz com que os canais de sódio permaneçam abertos. E a célula fotorreceptora, cones e bastonete, acaba se despolarizando e liberando muito glutamato para a célula bipolar off e ela despolariza. É isso que ocorre. Célula bipolar off no claro. O pigmento vai ser decomposto, o GMP cíclico diminui porque vai ter a enzima fosfodiesterase para clivar, canais de sódio fecham, célula hiperpolariza e libera pouco glutamato. Hiperpolariza, o glutamato não é liberado para estimulá-la. A célula bipolar off. Então, no claro, a luz chega no pigmento visual, que pode ser a rodopsina ou iodopsina, vai ser separado pelo lipídio, vai separar o lipídio da proteína, que ativa a rodopsina ou a iodopsina do pigmento visual, que pode ser do cone ou do bastonete. Se ativa a rodopsina, ela se torna meta-rodopsina 2, que é a mesma coisa de rodopsina ativada. Vai ativar a proteína G, ativa a fosfodiesterase, diminui os níveis de GMP cíclico, porque a fosfodiesterase começa a clivar o GMP cíclico, fecha os canais de sódio e as células fotorreceptores hiperpolarizam. Se elas hiperpolarizam, elas inibem as células bipolar do tipo OFF. Agora vamos falar do tipo ON. Oh my gosh, what happened here? Look there, man, look there. Presta atenção que tá acabando. Que ilusão, tem mais conteúdo. Então vamos lá. Célula bipolar 1. Claro, o pigmento é decomposto, célula hiperpolariza e libera pouco glutamato. Resultado, vai despolarizar. Só um detalhe aqui. Ó. Ah tá, só uma pausa aqui. Desculpa que eu queria seguir o mesmo raciocínio. Quando é de dia, quando é claro, as células bipolares ON despolarizam. Quando é escuro, hiperpolariza. Você pode perceber que é justamente a OFF no escuro despolariza, a ON no claro despolariza. Percebeu? Então no escuro a OFF despolariza, a ON no claro que vai despolarizar. Legal. No claro a OFF hiperpolariza e no escuro a ON hiperpolariza. Então você vê que é justamente o contrário, né? Então vamos lá pro Baby Steps. Fotorreceptor, cone ou bastonete, pigmento visual, decompõe porque tem luz, hiperpolariza as células, vai liberar pouco glutamato, que vai receber esse glutamato são as células bipolares ON. E ela tem receptores para glutamato, que são receptores metabotrópicos, ou seja, dependentes de proteína G. Metabotrópicos do glutamato, né? Que eles fecham os canais de sódio. Ou seja, libera pouco glutamato, vai ter pouco fechamento de canais de sódio, que vão ficar abertos, e essa célula, ela despolariza no claro. A1. Já no escuro A1, hiperpolariza. Então, fotorreceptor, pigmento visual, não vai decompor a rodopsina ou a iodopsina do cone ou bastonete. Não ativa a proteína G, não ativa a enzima fosfodiesterase. O canal de sódio fica aberto. Essa célula despolariza os cones. Ela acaba liberando muito glutamato. Esse glutamato faz inibição da célula bipolar. À medida que o glutamato vai encaixando os receptores metabotrópicos de glutamato, vai fechando e vai inibindo o processo. Então vai inibir a célula bipolar ON no escuro. Você tem uma cascata química que eu não vou comentar. E aí você tem um raciocínio legal, que é vias de transmissão em células ganglionares. Células fotorreceptoras, célula bipolar, célula ganglionar. Esse processo é modulado pelas células horizontais e amácrinas, tá? Célula
esse daqui é o caminho. Chega nas células fotorreceptoras, que são cones ou bastonetes, e aí vai para as células bipolares e células ganglionares. E esse processo é modulado pelas células horizontais e amácrinas, que você já conhece. Deixa eu pegar uma água aqui, porque agora minha garganta ficou complexada. Peguei aqui. Beleza. Então, o que acontece? Existem algumas vias, né? Ó, a voz até melhorou. Vias de transmissão e células ganglionares. Esse mesmo caminho, certo? Que não tem muito segredo. Então vamos, que é célula fotorreceptora, célula bipolar e célula ganglionar. Nós temos aí a via dos bastonetes e a via dos cones. A via dos bastonetes, que estão aqui em foco nesse momento, que possuem a característica de analisar as cores, ou melhor, realizam um processo aí de discernimento da visão no escuro, através da visão do preto e branco. As vias dos bastonetes é dividida em duas, a direta e a indireta. Pelo amor de Deus, é muito simples, olha só. Dá uma olhada aqui embaixo, ó. Via direta. Você tem primeira entrada de luz, tá? Aqui, claro que você tem bastonetes, porque é a via dos bastonetes. Do outro lado também, mas na direta, esses bastonetes, eles vão transmitir os sinais da luz para as células bipolares, ó, uma célula bipolar aqui, ó, que vai levar para as células ganglionares. E sabe o que vai acontecer? Acabou, é isso. Não tem mais nada, tem uma coisa, tem modulação pela célula mácrina, que é essa aqui. Acabou. Via indireta. Olha só, você tem mais uma vez cones. A luz vai para os bastonetes. Eu falei cones, mas é bastonete, é via dos bastonetes, né? Aqui você só tem bastonetes. Esses bastonetes enviam para a célula aqui, ó, bipolar. Essa célula bipolar faz sinapse com a célula mácrina, que é essa aqui, ó. Essa célula máquina faz sinapse com as células bipolares de cones. Aqui, ó. Daqui é um cone. Você vê, não é nada a ver. Então, o que acontece? Esse sinal vem daqui dos bastonetes, faz sinapse com a célula bipolar faz sinapse aqui, ó, com a célula máquina. A célula máquina faz sinapse com as células bipolares de cones, on e off. E as células on e off que vão fazer sinapse com as células ganglionares. É isso. Via direta e indireta. Tá acabando? Tá acabando. Vou pegar um pouco mais de água. E aí você tem a via dos cones. A via dos cones, eu sei que tem muito texto aí, mas eu vou dar uma dica que vai resumir. Mas se você quiser ler, depois fica à vontade. Bipolar do tipo on e tipo off no cone vermelho. Então, no cone vermelho, olha só. Aqui, ó. Cone vermelho. Você vai ter bipolar do tipo on e do tipo off e células ganglionares do tipo on e do tipo off. Só isso. Cone verde. Você vai ter aí, ó, bipolar do tipo on e off e células ganglionares do tipo on e do tipo off. Só isso que você tem que lembrar.
Essa é a via. E você tem o cone azul, que é essa imagem aqui, ó. No cone azul você vai ter bipolar do tipo 1. Acabou. E agora nós vamos falar sobre a parte mais legal, que é tipos de células ganglionares. Por que essa é a parte mais legal? Porque está acabando. Então, olha só. As células ganglionares, elas são muito importantes, porque a informação visual, ao deixar a retina, ela é organizada por tipos de células ganglionares, que fazem potencial de ação, e que enviam axônios para o núcleo geniculado lateral. Isso é importante, tá? Com força. Então, bora falar das magnocelulares primeiro. As magnocelulares são células grandes, enviam sinais da retina para a primeira e segunda camada do núcleo geniculado lateral. Possui uma transmissão rápida, principalmente para bastonetes, responsável por noção de profundidade, movimento e localização grosseira. E aí você tem também a parvocelulares, que são células pequenas, que realizam transmissão para cones vermelho e verde, responsável por cor, textura, forma e nitidez. E as parvocelulares enviam para quais camadas do núcleo geniculado lateral? 3, 4, 5 e 6. E aí você tem a cone celular, que eu não queria falar, mas vou falar. Envia para o cone azul. Função dela. 80% dessas células são parvocelulares. 5% cone. O resto você já sabe o que é. Então, de novo, ó, via magnocelular. Aí, ó, essa aqui está marcada aí. Transmissão rápida, principalmente para bastonetes, usada por noções de profundidade, movimento, localização grosseira, primeira e segunda camada do núcleo geniculado lateral. Via parvocelular, transmissão para cones, vermelho e verde, responsável por cor, textura, nitidez, sai da retina e vai para a camada 3, 4, 5 e 6 do núcleo geniculado lateral. Via cone celular 5%, só cone azul, tá? Beleza, estamos indo para o final. Olha aí essa parte que é tão relevante, né? Nós temos aí no olho algumas partes que não podemos esquecer. Uma delas é a conjuntiva. A membrana conjuntiva é um tecido conjuntivo e ele é dividido em dois: conjuntivo bulbar e conjuntivo palpebral. O conjuntivo bulbar, ele recobre a esclera. E a parte interna da pálpebra é o conjuntivo palpebral, que não recobre a córnea. Isso é importante dizer. O conjuntivo palpebral, ele possui um epitélio colunar estratificado com células caliciformes. O conjuntivo bulbar, ele possui um epitélio pavimentoso estratificado, não queratinizado, contínuo com o epitélio da córnea. Inclusive é o mesmo epitélio da córnea, né? Pavimentoso, estratificado, não queratinizado. Quando ocorre uma inflamação no olho, ou nessa região aí da conjuntiva, trata-se de uma inflamação na conjuntiva chamada de conjuntivite. Isso aí, conjuntivite. Pterígio, certo? Pterígio é uma excrescência carnosa que se desenvolve na submucosa
entre as pálpebras. Então tem essa partezinha aqui que é uma excrescência carnosa, né? Que é uma parte aí que pode desenvolver a tal da pterígio, excrescência carnosa. Esse tem uma foto aí de como seria a pterígio, beleza? Que se desenvolve aí na submucosa entre as pálpebras e as conjuntivas também, né? Conjuntiva bulbar e palpebral. As pálpebras são formadas por ectoderme e mesoderme. Isso aqui é importante demais. Possuindo pele com hipoderme e folículos pilosos sem músculos eretor do pelo. Possuem diversas glândulas. Quais glândulas são essas, né? Por exemplo, a lacrimal, que é acinosa composta serosa. Glândula lacrimal acinosa composta serosa, que produz um líquido que escorre sobre a córnea e a conjuntiva bulbar e contém lisozima, que mata bactérias, né? Mata bactérias. Você tem também aqui as glândulas de Zeiss e Moll. Também produzem secreção que seguem para o mesmo sistema de drenagem. Então, as glândulas Zeiss e Moll produzem uma secreção que segue para o mesmo sistema de drenagem. Drenado no canto medial, vai para os canalículos. Eu acho que eu coloquei aqui. Não coloquei não, mas tudo bem. Então essas glândulas Zeiss e Moll, elas produzem uma secreção que fazem parte produzem uma secreção que é drenado pelo mesmo sistema que drena o líquido produzido pela glândula lacrimal, que é a acinosa composta serosa. E deixa eu só beber uma água aqui mais uma vez. E aí o que acontece? Você vai ter primeiro canalículos, depois saco lacrimal, depois ducto naso lacrimal, e aí você vai ter o nariz. Detalhe: no ducto nasolacrimal você tem o epitélio colunar simples, ciliado, com célula caliciforme. Epitélio colunar simples, ciliado, com célula caliciforme. Ducto naso é a do epitélio respiratório, né? E aí você tem também aqui os canalículos, que é pavimentoso, estratificado, não queratinizado. Mesmo caminho para drenagem da secreção da glândula lacrimal, que é a acinosa composta serosa. As glândulas Zeiss e Moll também produzem secreção que segue para o mesmo sistema de drenagem, e a inflamação dessas glândulas podem causar um calásio. Calásio. O que é calásio? Esse aqui, ó. Tá vendo? Feio com força. Agora finalmente chegamos na embriologia. Ai. Então estávamos bem perto, né? Vamos lá.
Eu dividi em apenas 29 etapas a embriologia. Só 29, pouca coisa. Vamos lá. Olha só. Primeira coisa. A evaginação do encéfalo, tá? Especificamente na região ventromedial, dá origem à retina neural, que futuramente originar o quiasma óptico. Esse primeiro ponto, bem fácil, tá? Em seguida, nós temos que lembrar que o sulco óptico, mostrado aqui na imagem, né? Sofre uma evaginação que leva à formação da vesícula óptica. Então, o sulco óptico ele vai induzir a formação da vesícula óptica. Legal. A região do diencéfalo, o mesênquima e a prega neural, que fazem parte da parede do diencéfalo, possui 3 camadas, que é importante lembrar, né? A zona ventricular, que está aqui, ó. Eita. Zona ventricular, zona do manto e zona marginal. E nessas aparecem os 2 tipos básicos de células, glioblastos e neuroblastos, importante dizer. Então, no diencéfalo, mesênquima e a prega neural, parede do diencéfalo, possui essas camadas aí que vão dar origem aos glioblastos e neuroblastos, que vão formar, por exemplo, a célula de Miller, os glioblastos, os neuroblastos, as células que nós já comentamos, bipolar, máquina, horizontal, etc. Cones e bastonetes também. Quando você olha para a área referente ao sulco óptico, mais uma vez, sulco óptico, ela vai evaginar e vai acabar produzindo a vesícula óptica que nós comentamos, e essa vesícula ela dobra sobre si mesma. Que vesícula esperta! Então o que você tem? Uma vesícula que começa a se formar, tem outra imagem que vai aparecer melhor, né? Mas tudo bem. Essa vesícula ela dobra sobre si mesma e dá origem ao cálice óptico. Opa, aqui você já tem o estágio inicial do cálice óptico, por causa da formação dessa vesícula, que é um formato mais circular, que é isso aqui que você está vendo, tá? E essa evaginação e esse processo crescem em direção ao ectoderma da superfície. Se eu imaginar, aqui está o ectoderma da superfície, em tese aqui, ó, em tese nada, tá aqui, ó. Então cresce nessa direção, essa evaginação, certo? E justamente nessa região você vai ver um espessamento que se chama placoide do cristalino. Então, o espessamento aí, ó, você viu que essa região aqui está ficando um pouquinho mais grossa, tá vendo? Esse espessamento dessa região vai formar aí o placoide do cristalino. Enquanto ocorre uma evaginação da parede do tubo neural, enquanto ocorre uma evaginação da parede do tubo neural na área do diencéfalo, que cresce na direção do ectodermo da superfície, o placoide do cristalino ele afunda e forma a fosseta do cristalino. E aí vai formar a vesícula do cristalino, que nós estamos comentando. E essa vesícula também cresce na direção do cálice óptico. Então,
você tem mais invaginação da parede do tubo neural, na área do diencéfalo, vai crescer na direção do ectoderma de superfície, o placóide do cristalino, né? Ele afunda e forma a fosseta do cristalino, que é essa daqui, ó. Fosseta do cristalino tá nessa imagem aqui de trás. Deixa eu apagar essas coisas. Não tá apagando, não. Então deixa. Fosseta do... Achei que apagava, mas não apaga. Deixa eu ver. Ih! Vou deixar quieto mesmo. Então, ali era fosseta do cristalino, certo? O placóide afunda e forma a fosseta do cristalino, que forma a vesícula do cristalino. Então, você tem aqui, ó, a vesícula do cristalino, beleza? Que é essa que está sendo comentada aqui, beleza? Então, todo esse processo que forma o placóide, que afunda, que forma a fosseta, vai induzir a formação da vesícula do cristalino. E essa vesícula também cresce na direção do cálice óptico. Tá óbvio que esse aqui que é o cálice óptico, né? Sem segredo nenhum. Olha o 7 aqui. Existe, então, uma interação recíproca entre o cálice óptico em desenvolvimento e o cristalino em desenvolvimento. Então, são amigos recíprocos. Eles se ajudam. A reciprocidade. Esses amigos gostam de... eles se ajudam, querem ver o outro bem, etc. e tal. A próxima imagem, ela está retratando o que foi comentado, né? Você vê aqui o ectoderma da superfície e o cálice óptico, né? Que está preso na parede do tubo neural. Então, olha só. Você está vendo que o ectoderma da superfície e o cálice óptico, que está preso aqui na parede do tubo neural, por causa de um alongamento. E esse é um ponto simples que está aqui, ó. Olha só. Esse alongamento se chama haste óptica. Haste do tubo neural, que está relacionada aí com essa haste, que é essa haste óptica, né? Ela mostra que o placóide aqui do cristalino, o placóide do cristalino que está afundando para formar o que? A fosseta do cristalino a partir do ectoderma da superfície. São processos que estão cada etapa aqui, estou repetindo algumas coisas que ainda estão acontecendo concomitantemente. Então, a informação nova aqui é que nós já sabemos que o placóide do cristalino afundando forma a fosseta, que induz a formação da vesícula do cristalino. E a informação nova aqui é que o ectoderma da superfície e o cálice óptico, que estão presos na parede do tubo neural por causa dessa haste, tá bom? Beleza. Esse processo aí é o início do cálice óptico, né? Nesse início você consegue ver as camadas externas e internas do cálice óptico. E de fato, quer dizer, aqui dá para ver. Camada interna do cálice óptico, camada externa do cálice óptico. Se eu não me engano, a camada interna que vai formar na retina neural, é isso mesmo, e a camada externa vai formar o epitélio pigmentar, tá bom? E eles estão separados aí por um espaço em branco. E eles precisam grudar para poder formar a retina. Então aqui que dá para ver o cálice, olha aqui para a parte 9, né?
dá para ver a camada externa e interna. A camada interna do cálice óptico é a camada mais interna. Veja que existe um espaço entre elas, que é o espaço intrarretiniano. Acho que aqui não está escrito espaço intrarretiniano. Talvez eu tenha colocado a imagem errada ou apagado alguma informação. Mas tem um espaço. Aqui, espaço intrarretiniano. É esse espaçozinho mesmo. Aqui você consegue ver, ó. Que legal. Aqui você consegue ver a camada interna e aqui a camada externa do cálice óptico. Agora nós vamos observar a vesícula do cristalino em formação. A vesícula do cristalino em formação, né, está relacionada aí com a camada interna do cálice óptico. Camada interna do cálice óptico. E a camada externa aqui do cálice óptico, né? Então, olha só, a vesícula do cristalino em formação, você tem aí a camada interna do cálice óptico, a camada externa do cálice óptico, a haste óptica, né? Então você tem a camada interna do cálice óptico, a camada externa do cálice óptico, a haste óptica. Tudo isso em formação, concomitantemente se formando com a vesícula do cristalino. Não desista não, é coisa mesmo, né? Nessa região do cálice óptico e da haste, nós temos o famoso mesênquima. O mesênquima que produz uma fissura e no mesênquima dessa fissura desenvolve, olha o que vai desenvolver? Os vasos sanguíneos e halóides, que vão drenar ali, vão irrigar, vão drenar o cristalino, que vai formar aquela membrana das artérias e veias hialoides. Vem aí do mesênquima. Tá certo? Legal demais isso. A camada interna do cálice óptico e a vesícula do cristalino continua se desenvolvendo. E a camada interna do cálice óptico você vai dar o nome de retina neural. Eu já tinha falado disso, né? A fissura retiniana, que tem o mesênquima, que vai dar origem aos vasos hialoides. Esses vasos crescem e vão acabar formando uma membrana em torno do cristalino em desenvolvimento. Isso daí você já viu na última aula, na última revisão, né? A retina neural e o espaço intrarretiniano ficam entre a camada interna e externa do cálice óptico. Na fissura retiniana você vê os vasos e você vê a retina do cristalino em desenvolvimento. Por isso, você vai ver o cálice óptico aqui, ó, que estimula o desenvolvimento do cristalino. Então você tem ali o desenvolvimento do cristalino, que estimula o desenvolvimento do cálice, que por sua vez vai colaborar para o desenvolvimento e diferenciação das partes envolvidas que estão naquela região. Então aqui embaixo você tem uma imagem bem legal, que é a esclera, pálpebra, córnea, membrana pupilar, câmara anterior, cristalino. E aqui eu queria que você prestasse atenção, ó, futura câmara anterior do olho. Tá vendo essa imagem aqui? Vai acontecer uma apoptose no mesênquima nessa região, que vai ficar aqui, ó, e vai formar a câmara anterior. Então, a apoptose no mesênquima dessa região vai formar a câmara anterior. Tá? Já estou falando logo aqui, porque vai ter isso. E aí, eu não quero voltar nessa imagem. Vou repetir, ó, futura câmara anterior do olho. Tem mesênquima, tá rosinha. Acontece uma apoptose do mesênquima, aí forma a câmara anterior. Viu? Não vou voltar nisso. O rosa, tá vendo aqui embaixo? É o mesênquima da saliência frontonasal, que é proveniente da migração de células da crista neural. Isso é importante.
ele começou a mudar a coloração. O azul mais claro é a camada interna do cálice óptico. Camada interna do cálice óptico, chamada de retina neural. E existe o espaço branco, que é o espaço intrarretiniano que vai desaparecer, tá? E você tem aí o azul mais escuro, que é a camada externa do cálice óptico. Vai formar lá a parte epiteliopigmentar, tá? Da retina, que nós já estudamos. Você está vendo, aqui embaixo, se você olhar na imagem de baixo, você vai ver a artéria hialoide que ramifica para irrigar, aqui ó, você está vendo ela aqui embaixo, tá vendo? Que ramifica para irrigar a retina e o cristalino de desenvolvimento. E o mesênquima da parte anterior começa a sofrer apoptose para formar a câmara anterior. Já mostrei na imagem de trás. Quer que eu mostre de novo? Vou mostrar. Estou com dó de você. Olha aqui, ó. Mesênquima, apoptose, câmara anterior. Tá vendo? Show de bola. Com o passar do tempo, 15. Com o passar do tempo, o ectoderma vai passar por alterações. A camada externa do cálice óptico se diferencia da origem ao epitélio pigmentar. Nossa, daqui é forte, né? Eu falei, mas vou falar de novo. Camada externa do cálice óptico. Epitélio pigmentar. A primeira camada da retina, que é a primeira camada da retina, né? E a camada interna do cálice óptico está diferenciando para dar origem à retina neural. Então, a camada interna do cálice, retina neural. E aqui vamos ter a presença de 9 camadas. Com o epitélio pigmentar são 10 camadas, que você já está careca de saber. E ainda existe o espaço intrarretinano, que precisa se fusionar para que o epitélio pigmentar se junte à retina neural. Senão não vai ter como a retina ela realizar todo aquele processo de via de cone que nós já comentamos. Então existe o espaço intrarretiniano e o cristalino em desenvolvimento, que precisa se formar logo. O mesênquima em torno da retina em desenvolvimento vai condensar. Essa daqui é uma parte importante. Ó, o mesênquima condensa. E à medida que ele condensa, ele dá origem à esclera e à coroide. Isso aqui é importante. Vou colocar aqui, ó. Mesênquima condensa e dá origem à esclera mais coroide. Aí foi forte. A diferenciação na parte anterior começa a fazer aparecer o corpo ciliar, processo ciliar, etc. e tal. O mesoderma e o ectoderma estão crescendo para o plano mediano. Para de ler aqui, ó, presta atenção. O mesoderma e o ectoderma estão crescendo para o plano mediano. E eles vão dar origem, adivinha, às pálpebras superiores e às pálpebras inferiores. O ectoderma o mesênquima e as células da crista neural estão dando origem à córnea. O ectoderma e o mesênquima e as células das cristas neurais estão dando origem à córnea. Isso aqui é um ponto importantíssimo. O ectoderma vai dar origem ao epitélio anterior da córnea, o mesênquima ao estroma e as células da crista neural
forma o epitélio posterior da córnea. É isso. Isso daqui é importantíssimo demais, você tá doido. O mesênquima condensado forma a túnica mais externa do globo ocular, esclera. O processo de apoptose do mesênquima forma as câmeras, né? A formação da membrana do cristalino, ocorre a condensação do mesênquima para a produção da coroide. Então, mais uma vez aqui, ó. Coroide. Muito vascularizada, né? E há o crescimento aí das pálpebras, que vem do mesoderme e ectoderme. O cristalino em formação e o cristalino em desenvolvimento possuem um epitélio cúbico simples. O cristalino. Na parte posterior do cristalino, as células perdem núcleo e organela e se alongam, formando as fibras primárias, que não renovam. Na parte equatorial, também perde núcleo, se alongam e formam as fibras secundárias. E na parte anterior, permanece o epitélio cúbico simples, que vai produzir uma lâmina basal espessa, que é a cápsula do cristalino. 21. Tá acabando, né? Ocorre a degeneração da membrana da parte distal da arterialoide e o cristalino se torna vascularizado. Não vou comentar isso. O mesênquima forma a câmara vítrea. Opa! Mesênquima forma a câmara vítrea. Na parte anterior, o corpo ciliar, a íris e os processos ciliares se formam. O processo ciliar produz humor aquoso, né? A região anterior não passou por modificação. O processo ciliar produz humor aquoso e ocorre o desenvolvimento da coroide e da esclera concomitantemente. 23. Degeneração da parte distal da arterialoide acontece na câmara vítrea, onde está o canal hialoide, que é essa imagem que está aqui embaixo, tá? Se você tem dúvida nisso, a outra aula eu tinha explicado. A parte proximal da arterialoide se torna a artéria central. O que resta irriga a retina e vira a artéria central. Coincidindo com a região do limbo esclerocorneana. E tem essa parte aqui que é importante. O seio venoso da esclera vai formar futuramente o canal de Schelling, que drena o humor aquoso. 25. Rapaz, já estou cansado. A camada interna do cálice óptico agora está colada na camada externa do cálice óptico. Não tem mais o espaço intrarretiniano, formando a retina. Então, a camada interna do cálice óptico está colada na camada externa. Grudou, não tem mais aquele espaço. Então, significa que o epitélio pigmentar, que é a camada externa do cálice óptico, e a camada interna, que é a retina neural, elas estão juntas e é aquele processo de rodopsina e iodopsina vai colaborar aí para o desenvolvimento, ou melhor, vai colaborar para aquele processo fisiológico normal. Se tiver algum espaço, não tem como acontecer isso, tá bom? 26. Quando se diz que fulano de tal teve descolamento de retina, é a camada da retina neural que está descolando do epitélio pigmentar. E aí, isso já foi comentado, mas está dizendo de novo, né? E aí, se você tem esse descolamento da retina, a visão vai ser prejudicada, né? Você viu todo o processo já de visão, como é, etc. Pois é.
Vamos lá para 27. Agora falta pouco. Só falta duas etapas. Com a 27, 3, né? Olha só. Eu achei interessante comentar a embriologia no final, porque já tem sentido cada partezinha, né? Então vamos lá. Lá na 14ª semana, o hipoblasto ele alonga suas células e dá origem à placa cordal. Perdão, placa pré-cordal. Beleza. E na 3ª semana é formada a linha primitiva. Décima quarta semana, eu acho que é 14º dia. Segunda semana. Tá aqui, ó. Daqui tá passível de revisão. Deixa eu dar uma olhada aqui. É dia. É o 14º dia da segunda semana, tá? 14º dia da segunda semana. Você vê, né? Graças a Deus que eu lembrei. O hipoblasto ele alonga suas células e dá origem à placa pré-cordal. E na 3ª semana é formada a linha primitiva. O sulco, a fosseta e as células. É isso mesmo. Legal. Olha, ó. Lembrei. Show de bola. Também não teria sentido, né? 14ª semana. E depois ir pular para a 3ª semana. Então, Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu ver se apaga, né? Tá apagando. Vamos apagar. Fazer o quê? Deixa eu ver. Deixa quieto. Então aqui aqui não é semana não. É dia. Placa pré-cordal. Ó, tá apagando. Top. Então, dia. Aqui não é semana não. Aqui é dia. Então, a partir do 14º dia, segunda semana, o hipoblasto aí se alonga e forma a placa pré-cordal. Na 3ª semana, é formada a linha primitiva. Que aí você tem o sulco, nó, fosseta, e as células começam a migrar por essa linha, né? Beleza. Na região anterior da face, você tem a sinalização para a formação do olho. Essa sinalização indica que vai ser formado apenas um olho. Show de bola. Então, essa sinalização aí, ó, ela mostra que vai ser formado apenas um olho. E que sinalização é essa? As células, elas começam a brigar ou migrar. Lembra desse processo? 14º dia, placa pré-cordal, alongamento, 3ª semana, linha primitiva, forma sulco, nó, fosseta. A notocorda produz algumas moléculas e vai enviar alguns sinais que na região anterior da face vai ter uma sinalização para formar olho, só que um só. E aí, é nessa migração que forma o ectoderma, olha aqui, ó, que diferencia na placa neural, que já possui uma sinalização de quem vai ser a região dorsal e quem vai ser a região ventral, né? E vai indicando, por exemplo, vai um sinalzinho ali, isso daqui vai se formar na região ventral, vai um sinalzinho ali, isso aqui vai se formar na região dorsal. Então, por exemplo, nessa ocasião, a notocorda
libera moléculas de SHH, que sinaliza para a medula, por exemplo, ficar na região ventral e formar a placa motora. E são essas moléculas que vêm para a região anterior da face em formação, para a região anterior da face em formação, induzem a formação de dois centros ópticos, certo? Induzem a formação anterior da face, induzem a formação de dois centros ópticos. Ou seja, duas regiões onde vão desenvolver a retina. Simples assim. E se ocorrer algum problema com esse processo, né? De sinalização não forem liberadas corretamente, a pessoa só vai ter um olho. Ah, é assim que se forma um ciclope. Daqui não é de rir, não, né? A holoprosencefalia é um caso, né, em que a área da placa neural em formação junto com a notocorda não libera as moléculas de SHH para a região corretamente.